técnico do Goiás, Mário Henrique. Os colegas aí fiquem à vontade para fazer as perguntas. Boa noite, professor. Werner Júnior do NC Esportes. É complicado, né, a situação do Goiás, já estava decretado o rebaixamento, mas na partida de hoje fez um jogo muito difícil para a equipe do Fortaleza, né? Conseguiu neutralizar o jogo. E eu vi a entrada do Matheus Babi. Foi um jogador que entrou e realmente tentou fazer ali o ataque, se esforçou bastante. Talvez a entrada do Matheus Babi poderia, mais cedo, poderia ajudar a equipe do Goiás a empatar o jogo? Primeiramente, boa noite, né? A ideia do nosso jogo, assim como aconteceu na partida diante do Grêmio, era tentar ter um atleta com um nível maior de intensidade, agressividade, principalmente na construção dos zagueiros e até mesmo a construção de saída de três. A gente sabia que o Fortaleza tem essas características, né, de uma movimentação de um volante pelo lado. Então a ideia foi justamente ter um homem um pouco mais agressivo, um homem que pudesse pressionar essa questão da saída do adversário, né, na construção, para que a nossa linha de 5, que estava formatada na segunda linha, pudesse ter um fechamento de espaço e ocasionar uma dificuldade maior na criação do Fortaleza. Então a ideia foi justamente essa. Aconteceu muito bem no primeiro tempo do jogo do Grêmio, quando nós tínhamos o Vinícius em campo, e hoje também aconteceu de uma forma muito, muito satisfatória com o Pedrinho. Quando nós colocamos o Babi ou colocamos o próprio Brenner Herculano, são dois atletas de referência, jogadores um pouco mais com característica de fixar, e eles têm muita dificuldade dessa questão de pressão. E aí a gente acaba sofrendo, porque automaticamente a segunda linha, como eu disse para você, dos 5 homens, tem que sair para pressionar o portador da bola, gerando espaço entre linhas para o adversário. Então a ideia foi essa. Acredito que a equipe treina, mesmo nessa condição que nós estamos de rebaixamento, vem se mostrando numa condição melhor, numa condição mais aguerrida, uma equipe bem compactada. Acredito que com os conceitos que a gente pensa sobre futebol, um jogo hoje bem jogado por dentro, criando situações. Infelizmente tomamos um gol de bobeira logo no início do jogo, que aí jogou por baixo toda aquela ideia que nós tínhamos do processo do jogo. Mas enfim, levantar a cabeça e continuar a nossa caminhada. Mário, boa noite. Lucas Uchoa. Mário, eu sei que é muito recente ainda o rebaixamento do Goiás, na última quinta-feira. Provavelmente não conseguiu nem ainda conversar com a diretoria, começar um planejamento. Aliás, se começar, se você quiser poder falar também de alguma coisa. Mas eu quero questionar de um jogador que é do Fortaleza, Bruno Melo. Que na minha visão, os jogos que eu acompanhei do Goiás, ele fez bons jogos. E aí o meu questionamento é se vocês têm interesse na permanência dele já para 2024, já foi conversado algo com o atleta? Ô Lucas, eu assumi a equipe, nós temos aí 14 dias, né? Foi me dada essa missão para a gente ajustar a equipe nesses 4 últimos jogos. Eu não tenho informação nenhuma para te passar relacionada ao atleta, né? Isso é uma situação que a diretoria vai definir. Nós saímos de Porto Alegre direto para Fortaleza, nós não tivemos ainda nenhuma reunião que pudesse nos informar algo do tipo. Então assim, voltar a Goiânia, aguardar todo o procedimento, como que vai funcionar direitinho, para a gente sim tomar consciência daquilo que possa ser a partir da nossa chegada lá e o processo de planejamento para 2024. Boa noite, Mário. Anderson Azevedo. Como é você pegar uma condição dessa de um time rebaixado, faz um jogo fora de casa contra o Fortaleza, consegue, em tese, amarrar o jogo, vem aquilo dentro da estratégia que foi traçada para a equipe do Goiás? Como tirar a motivação? Como você motivar depois de um baque tão grande de um grupo de jogadores? Porque, por exemplo, a gente assiste algumas partidas do Campeonato Brasileiro e o Goiás chegou a fazer bons jogos mesmo sendo derrotado dentro do campeonato. Como você conseguir extrair alguma coisa de um time que vem de um baque tão grande como é o rebaixamento? Eu disse para eles na pré-eleição e disse agora no final do jogo. O mundo aí fora, ele é vivido de tantas situações contrárias, são tantas pedras que são atiradas em nós todos os dias de alguma forma. E eu acredito muito no valor do ser humano. Eu acredito muito que a gente pode potencializar o ser humano. Eu vejo nesses atletas, mesmo diante de toda essa circunstância, todo esse lado negativo que nós estamos vivendo, a insatisfação pelo ocorrido. Se nós continuarmos somente a tirarmos pedra, seja em qualquer
qualquer situação ou em qualquer profissão, a gente não vai conseguir extrair o que nós temos de melhor. A minha ideia foi potencializá-los, foi dizer para eles que eles são incríveis, que mesmo diante de toda a circunstância, diante de tudo que aconteceu, esses caras são pai de famílias, têm uma carreira longa pela frente, são pessoas que em algum momento, enquanto eu estive aqui no comando, não faltou nenhum tipo de empenho, dedicação, de comprometimento, né? Nós viajamos para Fortaleza com apenas 21 atletas, porque nós deixamos em Brasília Vinícius e Apodi, né? Apodi com o terceiro amarelo e o Vinícius lesionado. Aqui, no processo de treinamentos aqui para ajuste do jogo, nós perdemos o Palácio, não podíamos contar com o Bruno, nós perdemos o Sidmar. Então assim, e diante de todo esse cenário ruim, eu só disse para eles que era importante eles entregarem o máximo que eles pudessem. Eu acho que mesmo que seja uma coisa positiva e você potencializar aquilo lá, faz com que a pessoa, faz com que o profissional possa lutar contra vários fatores. E eu acho que a equipe se portou bem no jogo, a equipe conseguiu em alguns momentos criar situações, né? Acho que a gente conseguiu neutralizar muita coisa do Fortaleza. Pena que o resultado foi mais uma vez adverso, mas é processo, é levantar, como eu disse anteriormente, a cabeça. Nós, no momento de nós ficarmos acusando ninguém, até porque nós estamos à frente hoje e nós temos que dar sequência na competição. Tá certo, Mário. Obrigado, tá? Fechou? Valeu, Valeu, gente. rapaziada. Fim da entrevista coletiva. Muito obrigado a todos e um abraço.